Salve Maria Santíssima, meu irmão e minha irmã, seja bem-vindo à terceira parte do terceiro encontro formativo do Consagra-te da Paróquia Nossa Senhora da Paz de Paraguaçu Paulista. Vamos juntos terminar este encontro formativo para que possamos aprender e aprofundar ainda mais sobre o Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem Maria de São Luís Maria Grignon de Montfort. Vamos rezar pedindo a presença da Santíssima Trindade e pedindo o auxílio da Santa Mãe de Deus neste momento de partilha, de encontro. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A tua proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezes as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livra-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, vamos concluir então este encontro no quarto capítulo, que são os parágrafos de 120 a 134. A natureza da perfeita devoção à Santíssima Virgem Maria. Vamos pensar no significado da palavra natureza. Entre tantos significados, o que para nós interessa significa o que é essencial, o que é essência. Nós estamos no coração do tratado. Nós vamos aprender a essência, o coração. Afinal, qual é essa perfeição de devoção à Santíssima Virgem Maria que São Luís quer nos ensinar? Mas vamos lembrar que São Luís não vai ensinar algo novo, porque o amor à Santíssima Virgem, a santa escravidão de amor, a entrega total à Virgem Maria é uma espiritualidade também devocional à Santíssima Virgem desde os primeiros anos do cristianismo. Mas São Luís Maria vai popularizar, vai colocar luz ali numa devoção que estava escondida, mas de uma riqueza infinita. Então ele vai popularizar através do tratado, que é o nosso livro, e através também, quando estava em vida, nas suas missões e pregações. Então, afinal, o que é a essência de uma perfeita devoção? Vamos pensar no seguinte: o que é essencial da perfeita devoção? Meus irmãos, é uma devoção que nos conforma e nos une e nos consagra mais perfeitamente a Jesus Cristo. Jesus Cristo é a nossa meta. Jesus Cristo é o modelo que nós queremos ter para a nossa vida. E qual a criatura, meus irmãos, que mais perfeitamente esteve conforme, aquela que mais se uniu e aquela que mais se consagrou totalmente a Jesus Cristo? A Santíssima Virgem Maria. Então ela é a nossa mestra, ela é a nossa escola que vai nos ensinar a essa perfeição de união com Jesus Cristo. Quanto mais uma alma for consagrada a Maria, tanto mais será Jesus Cristo. Que tire do seu coração toda crítica escrupulosa, todo devoto escrupuloso, de achar que amando a Santíssima Virgem, a honrando, estamos desprezando a Cristo. Não, meus irmãos, quanto mais unidos a Maria, mais unidos a Jesus Cristo. E de que forma buscaremos então essa união, Graziele, com Jesus Cristo? Como que nós buscaremos então essa união à Santíssima Virgem Maria? Buscaremos da seguinte forma, meus irmãos: uma perfeita e total consagração de si mesmo à Santíssima Virgem Maria. Esta devoção consiste em nos darmos inteiramente à Santíssima Virgem Maria, para que por ela possamos pertencer inteiramente a Jesus Cristo. Não é dedicar uma parte do meu dia num ato externo de devoção, não é um momento, não, é todo momento. Não é uma parte do meu corpo, ou seja, se eu participo de um movimento, então o meu corpo vai se dirigir às vezes até para a igreja ou para aquele lugar onde eu vou exercer aquela prática devocional. Então eu vou tirar um tempo da minha noite, da minha tarde, aonde o meu corpo vai e minha mente também vai, todo o meu ser vai para prestar aquela devoção externa. São Luís vai dizer que a perfeita consagração não é uma parte, é ser
todo de Maria. É tudo de Maria. Totus tuus. O que significa ser todo de Maria é a essência do tratado. E nós vamos ver isso neste encontro. Mas para eu saber que eu tenho que me entregar inteiramente à Santíssima Virgem, eu tenho que saber o que eu vou entregar para ela. Afinal, o que você é e o que você tem, você vai entregar para a Santíssima Virgem. Então você precisa ter consciência do que você é, consciência do que você tem. Assim como num contrato você não assina sem ler as cláusulas, sem saber exatamente o que você está assinando, é isso que acontece neste momento do tratado. Eu tenho que saber exatamente o que eu vou entregar para que eu tenha liberdade de escolher essa devoção para minha vida. Mas meu irmão e minha irmã, não tenha medo. É um santo nos ensinando o caminho da santidade. Não tenha medo. Vamos juntos? Confia? Então vamos pegar na mão de Nossa Senhora e aprender o que significa ser todo de Maria. Eu vou entregar tudo o que sou e o que você é. Você é corpo, com todos os sentidos e membros. Você é alma, com todo o seu intelecto e vontade. O que você tem? Você tem bens exteriores, você tem bens materiais, que são as pessoas que você ama, as pessoas que você convive, que você trabalha. Você vai entregar as coisas que você usa, as coisas que você tem. E você vai entregar também o tempo que você administra. São os seus bens exteriores, os seus bens materiais. E você vai entregar para Nossa Senhora os seus bens interiores e espirituais, que são suas virtudes, seus méritos, suas boas obras, passadas, presentes e futuras. Você tem que saber exatamente cada uma das coisas para que você não fique na ignorância do que você está dando para a Santíssima Virgem. Intelectualmente falando, corpo e alma, né? Corpo você está vendo, a alma você não vê, mas sabe que existe, porque você está vivo. Os seus bens, né? As pessoas, as coisas, o tempo. Então, intelectualmente falando, dá para você entender. Talvez você não está entendendo ainda a forma que isso se ocorre, mas calma. É preciso ter esse entendimento. Mas você tem um entendimento do que são bens interiores ou bens espirituais? É esse o grande centro aqui desse capítulo também, que infelizmente foi pouco transcorrido aqui no tratado. E no nosso tempo de hoje, na era que estamos, devido a uma fraca catequese ou uma pouca catequese mesmo por ignorância de quem nos catequizou, de quem nos forma em catequese no nosso Brasil, na nossa paróquia, na nossa diocese, também por muita influência protestante, também muita coisa do que assistimos, ouvimos, os católicos eles se esqueceram ou nem se recordam ou nem sabem. Essa também é a grande surpresa de quem lê o tratado, que você tem bens espirituais. E nós vamos ver agora rapidamente, né, o tempo ele vai ser curto para tanta riqueza, o que são bens espirituais. Porque você tem que saber o que você vai entregar para a Virgem. E que são bens espirituais? Meu irmão, bem espiritual é toda a soma de todas as boas obras que você faz em vida. Então, tudo aquilo de bom que você faz em vida são bens espirituais, que também nós podemos chamar de tesouro espiritual. Então pensa, né? Um tesouro. Você tem um baú cheio de tesouro e talvez você nem saiba que tem esse baú e que ainda tem um monte de riqueza lá dentro desse baú. E você vai hoje saber quais são os tesouros espirituais que temos. E São Luís Maria, ele vai usar uma pedagogia própria dele, tá? Uma metodologia, uma linguagem própria dele. E só quem lê o tratado, só quem conhece a espiritualidade do tratado vai poder saber desses termos aqui, tá bom? Então é algo próprio de São Luís Maria, porém o conceito de tesouro espiritual é católico, tá bom? Mas São Luís ele vai nos ensinar e vai transmitir de um modo não muito conhecido pela maioria dos católicos, porque tem que conhecer o tratado. O nosso tesouro espiritual, meus irmãos, é dividido em dois aspectos: o aspecto meritório e o aspecto satisfatório. O que significa mérito? Mérito significa uma recompensa,
um elogio, uma premiação. Então, um trabalhador que se dedicou todo aquele mês, todo aquele dia no trabalho, no final do dia ou no final do mês, né, dependendo aí de como cada trabalhador recebe o seu salário, mas ele recebe então. Ele recebe o salário, a premiação pela dedicação dele naquele mês ou naquele dia. Ou também aquele esportista que se dedicou naquele campeonato, naquela competição, o jogador lá, no final de tudo ele conquistou, ele teve mérito por aquela conquista, então ele vai ter premiação. É assim com as obras espirituais também. O que é mérito? E aí São Luís Maria vai falar que é o valor meritório. São todas as nossas boas ações em vida que na morte se transformam em grau de glória. É a famosa frase, o tijolinho que eu jogo para o céu. De uma maneira bem simples para a gente entender algo que é tão grande e complexo. Mas toda boa obra que você faz na vida é um tesouro espiritual. Todo esforço seu de todo dia de ser uma boa pessoa tem mérito. É um valor espiritual, é um tesouro espiritual. E qual é o valor que mede uma boa obra que eu faço? É o valor do amor, meu irmão. Então, aquela pessoa que deu um copo de água para quem estava com sede, até aquela pessoa que salvou vidas, se teve o valor do amor, tem mérito. Aquela pessoa que se dedicou com carinho, com amor para as coisas da sua casa, ou aquela pessoa que deu milhões para instituições de caridade, se teve o valor do amor, tem mérito. Então, quanto mais amor, mais entrega, mais oferecimento, mais fé, aumenta o grau de glória. Por isso que tem os santos. Os santos, os seus méritos, foi devido ao valor do seu amor, da sua entrega, do seu sacrifício, e foi maior grau de glória. Então, tudo que você faz no valor do amor é mérito. E não porque você é o bonzinho, porque você é cheio de graça e virtude, não, meus irmãos. Isso é graça de Jesus Cristo, que através da sua paixão, morte e ressurreição nos deu essa oportunidade de alcançar o céu. É por causa de Cristo. Cristo nos alcançou essa graça. Então nós podemos alcançar o valor dos méritos das boas obras por causa de Cristo. Pela força de Cristo em nós, podemos fazer atos em que são virtuosos, que nos alcance a glória, que nos alcança o céu. Deu para entender então o valor meritório? E esse valor meritório é algo pessoal, é intransferível, é só teu. É um esforço da sua luta de cada dia. Deus está vendo ali, de repente os mais próximos estão vendo o seu esforço de cada dia ser uma pessoa melhor. Isso tem mérito. É por isso que eu gosto da espiritualidade de Santa Teresinha do Menino Jesus, a pequena via ou a infância espiritual, porque do coração da espiritualidade de Santa Teresinha é tudo fazer com o peso do amor. Cada ato, cada situação da vida, desde lavar uma roupa até você salvar uma vida, é possível se santificar pela via do amor. É possível ter mérito nisso. É por isso que eu amo Santa Teresinha, não é só porque eu acho ela fofinha, não. É porque é rico essa espiritualidade dela, não é à toa que ela é doutora da igreja. Prosseguindo então, agora São Luís vai nos falar do aspecto satisfatório. A palavra satisfação, ela tem muitos significados. Entre elas, pode ser reparação, é uma explicação, é algo que você faz para ajudar outra pessoa ou para ajudar a si mesmo. Entendam bem que é importante esse significado da palavra satisfação, porque nós vamos entender agora o conceito de São Luís Maria de valor impetratório e do valor satisfatório, do tesouro espiritual, do aspecto satisfatório. Se o valor meritório é algo pessoal, intransferível, é só teu, o aspecto satisfatório é toda boa obra que você pode fazer em favor de alcançar uma graça, ou para pedir para alguém vivo, ou também para pedir para as almas dos fiéis falecidos. Então há uma divisão aí. O que é valor impetratório? Valor impetratório, impetrar. O que significa impetrar? Significa pedir, suplicar. Então,
são todos os atos que eu faço, orações, jejuns, penitências, novenas, para pedir uma graça para mim ou para alguém vivo. Então isso significa valor impetratório, significa pedir, interceder. Deu para entender o que é valor impetratório? Tudo aquilo que eu faço para pedir algo para alguém vivo ou para pedir uma graça para mim mesmo ou também para outra pessoa, né? Combinado? Só o nome que é difícil, impetrar. Mas o ato em si, todo mundo aqui impetra o dia inteiro, né? Todo mundo usa esse tesouro. Nós adoramos impetrar. Nós gostamos de pedir, né? Então, isso é um tesouro espiritual. Todos os atos que você faz de valor impetratório para pedir uma graça para você ou para outra pessoa viva, é um tesouro espiritual. Tem um valor. Então, lá no seu cofrinho, lá no seu baú, colocou tesouros, todos os atos que você fez de valor impetratório. E o que significa valor satisfatório? No valor satisfatório requer uma explicação um pouco mais detalhada e é onde as pessoas têm uma certa confusão, ela é mais complexa de entender. Vou tentar ajudar da melhor maneira possível. Então, o que é um valor satisfatório? O valor satisfatório ele tem duas divisões. É todos os atos que eu faço para remir as penas dos meus pecados cometidos e também todos os atos que eu posso fazer em oferecimento pelas almas dos fiéis falecidos. Então, o que é um ato que eu posso fazer para um fiel falecido? Orações, intenções da Santa Missa. A igreja sempre ora pelas almas dos fiéis falecidos e sempre orará, visita ao cemitério, principalmente na semana de finados, né? Há bênçãos especiais nessa semana, do dia 1º até o dia 8, né? Os 8 dias de finados ali na primeira semana também. Pessoas que têm a devoção, às vezes, de acender vela lá no cruzeiro do cemitério, né? Não sei se eu falei o nome certo. Então, são devoções que eu faço de atos e obras para as almas do purgatório, para as almas dos fiéis falecidos, da minha família, de conhecidos ou pelas almas falecidas de modo especial. Isso é um tesouro espiritual de valor satisfatório. E o que é de valor satisfatório? O ato de reparar penas dos meus pecados cometidos. Então vamos ter que entender isso aqui. Primeiro vamos entender o pecado. O pecado, ele traz duas consequências, a culpa e a pena. Então eu cometo um pecado, eu me arrependo dele, tenho uma contrição profunda no coração, procuro o sacerdote e ele absolve da minha culpa, mas não da minha pena. Nossa, Graziele, lascou agora. Eu achei que quando eu confessava estava resolvido. Meu irmão, pensa comigo. Você se confessou, mas você está santo? Você está santa? É só olhar para o espelho, não precisa nem pensar muito. É claro que não. Meus irmãos, a gente se confessa, mas ainda não estamos santos. Então é fácil entender a questão que ainda há penas para ser reparadas. Então, por mais que eu me arrependa, eu me confesse, eu tenho absolvição, ainda tem sequelas. A mulher velha, o homem velho está lá, todo dia eu tenho que lutar para ver quem ganha. Então, nós precisamos fazer atos para reparar as penas dos nossos pecados. E como a gente faz isso? Um exemplo aqui bem forte para as pessoas entenderem essa questão da culpa e da pena. Vou pegar um exemplo forte de pecado. Alguém que cometeu um aborto, por exemplo. Se arrependeu profundamente, teve aquela contrição perfeita, procurou um sacerdote, teve a absolvição do pecado. Mas existe a pena. Aquela vida foi ceifada. O que fazer para reparar? Foi absolvida da culpa, mas a pena existe. Aquela pessoa também, por exemplo, que cometeu uma fofoca, falou mal da vida de alguém, espalhou isso. Depois essa pessoa teve um arrependimento, se arrependeu profundamente, procurou a confissão, teve absolvição, mas existe a pena. Vai demorar um tempo até as pessoas ali ver que ela mudou de vida ou que aquela fofoca era só uma fofoca. Estão percebendo? De pequenos aos grandes atos de pecados e fraquezas. Tem uma consequência no mundo espiritual e no mundo material também, dependendo da gravidade do que eu cometo. Então, o corpo místico de Cristo, que é a igreja, ela sofre com o pecado.
Então nós precisamos tratar esse corpo de Cristo que é buscando a santidade. E como então nós reparamos as penas dos nossos pecados, independente de qual seja? De duas formas. Nós reparamos as penas dos nossos pecados em vida e na morte. Em vida, como que eu reparo? Obras de caridade, obras de misericórdia, as obras, de misericórdia corporal e espiritual, oração, penitência. Grande segredo, gente, para reparar penas é o amor, é você se dedicar em ajudar o próximo. Muitas pessoas desse grupo, ajudam na paróquia, na igreja, ajudam instituições da sociedade, seja de presença, seja financeiramente. Por quê? Porque descobriu que é mais alegria em dar do que em receber. Porque à medida que nós damos, nós somos curados, não é isso? Quando fazemos o bem para o próximo, a caridade, o amor. Conheçam lá as obras de misericórdia, tem as corporais e espirituais. Não é que você vai fazer tudo que está lá, mas de repente tem alguma obra lá para você, corporal ou espiritual, que você tem facilidade de fazer e pode ser um ótimo motivo de reparação, de santificação das suas penas. Obras de caridade, obras de amor, oração, jejum, tudo isso para reparar o mal cometido. E também um grande tesouro da igreja chamado indulgência. O que é indulgência? Brevemente eu vou falar aqui porque o tempo não dá. Mas indulgência é uma bênção, um presente que a igreja concede aos seus fiéis, porém tem que ter 3 condições para poder receber e você tem que fazer uma prática externa de devoção, digamos assim, para receber aquela indulgência. A indulgência ela tem 2 tipos. A indulgência que paga plenamente as penas dos pecados confessados e também existe também a indulgência parcial, que paga parcialmente as penas dos pecados confessados. Então, quais são as condições para ganhar uma indulgência? Primeiro, tem que ter uma confissão recente. Segundo, comungar no dia do ato praticado de indulgência. Terceiro, fazer uma oração pelas intenções do Santo Padre o Papa. Pode ser rezar um Pai Nosso, Ave Maria, o Glória, o Creio. É uma oração pelas intenções do Santo Padre o Papa. Você não precisa confessar no dia do ato indulgente. Você tem que ter uma confissão recente ou a reta intenção de prontamente, assim que possível, buscar a confissão. Então, um exemplo. Sem estar no tempo atípico que estamos vivendo agora. Daqui a pouco eu falo sobre isso, mas se tudo estiver bem aí da vivência de sacramentos. Me confessei faz 2 meses, um exemplo. Eu não feri nada contra os 10 mandamentos, porque se eu firo um dos 10 mandamentos, eu estou em estado de pecado grave. Eu não posso comungar, tá? Isso não é a Graziella que está falando, não, isso é doutrina católica. Então, se eu estou em estado de graça, isso não significa que eu estou santa, gente. Nós estamos lutando contra os pecados veniais, as nossas fraquezas e imperfeições. Gente, é fight, é luta todo dia, mas a gente está se policiando para não pecar contra os 10 mandamentos ali de modo especial. Estamos lutando. Por isso que é importante um bom exame de consciência. Vocês precisam saber o que são os 10 mandamentos. Porque de repente você está ferindo contra um dos 10 mandamentos e você não pode estar comungando e tá tudo errado. E você precisa se organizar na sua vida espiritual. Então, calma, uma coisa por vez. Eu só estou apresentando o conhecimento para vocês aqui. Porque nós temos que saber o que entregamos para Nossa Senhora. Então, indulgência, voltando para a gente saber que é como eu também reparo as penas dos meus pecados. Tenho uma confissão recente. Eu quero fazer uma prática indulgente, Graziele. Mas que práticas indulgentes? Meus irmãos, tem várias práticas indulgentes. Eu vou falar as principais que podemos ganhar indulgência plenária. Primeiro, adoração ao Santíssimo Sacramento, de pelo menos 30 minutos. Pode ser uma exposição pública ou você pode ir no sacrário da igreja, fazer uma adoração, pegar algum rito de orações, tal, de pelo menos 30 minutos ali diante do sacrário. Você pode fazer uma leitura meditada das Sagradas Escrituras por pelo menos 30 minutos. Pode ser a liturgia do dia, você lendo, fazendo ali uma leitura meditada, reflexiva, ou alguma parte da Bíblia que você está estudando, de pelo menos 30 minutos, tá?
Terceira prática indulgente, recitação da Via Sacra. A Via Sacra você recita diante de imagem das estações, tá bom? E uma quarta prática indulgente é a recitação do Santo Terço ou do Santo Rosário, em família, na igreja, num oratório, ou também com uma comunidade, um grupo religioso da igreja, tá bom? Então você pode ganhar indulgência com essa prática. Existem outras práticas de indulgência plenária, meus irmãos. Visita ao cemitério na primeira semana lá dedicada aos finados de novembro. Visitar santuário, fazer peregrinação. Se você for na Terra Santa também tem. Se for no Vaticano também tem, que são os santuários de Roma. A gente tem várias práticas indulgência, que são indulgenciadas plenamente. Mas as indulgências plenárias você só ganha uma por dia. Então, por exemplo, eu quero ganhar indulgência porque eu vou rezar o terço em família, né? Então, tenho uma confissão recente, não feri gravemente, então lá contra os 10 mandamentos, estou na luta dos meus pecados veniais, da minha fraqueza humana, não estou santo, estou buscando a santidade, estou lutando, mas tenho uma confissão recente. Vou comungar no dia, eu vou fazer uma oração em família, então é numa terça à noite, na terça durante o dia, então eu vou buscar a comunhão, vou comungar, porque naquele dia eu vou fazer esse ato indulgente, vou rezar pelo Papa Francisco naquele dia, pronto, ganhei um tesouro espiritual, uma indulgência. A mesma coisa a adoração, se eu vou fazer adoração na minha paróquia dia de quinta, então tá, tenho uma confissão recente, vou na missa, por exemplo, aqui em Paraguaçu é à noite a adoração, aí eu vou de manhã na missa, e naquele dia vou fazer ato de adoração de pelo menos 30 minutos, vou rezar pelo Papa, ganhei uma indulgência. Vocês viram? Então, indulgências plenárias, uma por dia. Mais parcial, você pode ganhar várias todos os dias, mas tem que ter essa condição. Confissão recente, comungar no dia dos atos indulgenciais, porque parciais são muitas, e rezar pelo Papa Francisco. Quer conhecer algumas parciais? Acho que você tem um monte de tesouro espiritual de parcial e nem sabia disso. Fazer o sinal da Santa Cruz com devoção. Gente, o sinal da cruz com devoção. De repente, aí muitos ganharam agora indulgência parcial. Rezar o Santo Anjo, o Ângelus, o Creio, qualquer ladainha de Nossa Senhora, rezar o Magnífica, o ofício da Imaculada para quem tem devoção. Você usar objetos abençoados também tem. Gente, tem um monte de oração, né? Os atos, né, de esperança, caridade, fé. Tem uma lista enorme, enorme, gente, de bênçãos que você recebe, de indulgências e nem sabe disso. Tá tudo lá no seu baúzinho lá. Isso se chama tesouro espiritual. Deu para entender um pouquinho sobre indulgência? Indulgência é um dogma católico, é doutrina católica. Aconselho vocês a estudarem mais sobre isso. Então, Grisele, estou entendendo aqui. Reparação das minhas penas, através de obras de amor, de caridade e também através de atos indulgenciais eu consigo me santificar. Mas você me falou que depois tem o que? Como? Na morte. Porque, meus irmãos, no céu só entra quem tem a veste ideal para entrar lá. Senhor, quem entrará no santuário para te louvar? Quem tem as mãos limpas, coração puro, quem não é vaidoso e sabe amar. Para entrar no céu tem que ser santo. E aquela pessoa que foi boa pessoa, se esforçou de tudo, mas não conseguiu amar plenamente, tem a realidade do purgatório. Purgatório significa purificação. É a certeza do céu. Não está condenado, está salvo. Porém, é um lugar de sofrimento sim, porque ainda aquela alma não se encontrou com Deus, ainda está lá. E como uma alma do purgatório se santifica, não é mais por ela, mas é por nós vivos. Então, por isso que nós devemos orar pelas almas dos fiéis falecidos. Devemos oferecer santas missas, as nossas orações, porque as almas do purgatório, as almas dos entes falecidos precisam de oração. Precisam, porque são as nossas orações aqui da terra, dos vivos, que santifica e purifica essas almas para entrar para o céu. Vocês estão vendo que no valor satisfatório vocês precisam conhecer a doutrina da fé católica de vocês, que é purgatório e indulgência, porque a indulgência ela nos purifica,
Os atos reparatórios nos purifica do nosso tempo de purgatório. Então, se você não tem uma doutrina sólida formada do que é purgatório, para você não vai fazer sentido a questão da indulgência ou de atos reparatórios das penas dos seus pecados. Porque se você não acredita em purgatório, não vai fazer sentido, mas isso é doutrina católica. Gente, que presente de ser católico. Gente, é um presente ter tanto tesouro espiritual e às vezes a gente desconhece. E sabe, é um valor satisfatório, é um tesouro. Deu para entender um pouco? Então vamos lá, resumindo, entendendo. O que eu dou para Nossa Senhora? O que eu sou? Corpo, alma. Eu dou para Nossa Senhora o que eu tenho. Bens materiais, bens exteriores, que as pessoas que amo, que eu convivo, meu trabalho, então as pessoas, a sociedade onde eu estou incluída ali, eu entrego para Nossa Senhora as coisas que tenho e uso e o tempo que eu administro cada dia, 24 horas, eu dou para ela. E eu dou para Nossa Senhora os meus bens espirituais, que é o valor meritório das minhas obras, é o valor impetratório das minhas obras e o valor satisfatório da minha obra. Entenda uma coisa, quando nós nos consagramos pelo método de São Luís Maria, não é uma parte do meu tempo mais para Nossa Senhora, é tudo dela. Se eu vou às vezes rezar um terço em família, vou para o movimento da igreja, por exemplo, eu vou dedicar um tempo apenas, não todo o meu tempo. Mas essa total consagração, a essência é tudo ser dela, tudo é dela. É grande demais isso, né, meus irmãos, mas é grande demais também ser batizado. Seu pai, sua mãe e seus padrinhos eram os primeiros loucos que deviam ter sido interditados, tá bom? Porque batizado significa consagrado. Batizado significa que os seus padrinhos na tua infância, ou você agora na maturidade, quem se batizou depois já com consciência, os seus padrinhos fizeram um voto e fizeram promessas diante da igreja. Primeiro que te consagrou, você é um filho de Deus, você pertence à igreja de Jesus Cristo. Lá no seu batismo, os seus padrinhos ou você fizeram votos e promessas de renunciar o demônio, o mal e todas as suas consequências e que Jesus Cristo ia ser o seu Senhor e que você seria membro da igreja de Cristo. É sério demais o batismo. E as pessoas ficam com medo da total consagração, sendo que o batizado é totalmente consagrado a Deus. Por isso que São Luís Maria vai dizer que este método é uma perfeita renovação das promessas do batismo, porque quando a gente era bebê, ou na juventude no crisma, quando a gente renova, ou de tempo em tempo na missa que faz a renovação das promessas do batismo em algumas cerimônias, algumas celebrações, a gente rememora isso, que o demônio, nós não queremos o mal na nossa vida, nós renunciamos e nós queremos Jesus Cristo como nosso Senhor. E às vezes a gente se esquece desses votos. E Nossa Senhora, nesse método, nos ajuda a viver os votos de batizado. Por isso que você fica mais católico sendo de Nossa Senhora, não tem jeito. Por isso que São Luís, nessa parte do tratado, vai nos dizer que é uma perfeita e total renovação. Porque na fórmula de consagração, que é um passo mais à frente, você vai falar isso, dessas promessas e votos que foram feitos no batismo. Nossa Senhora vai te ajudar nisso. Então, quando você se doa a Nossa Senhora, você está se dando totalmente a Jesus. Graziele, mas o que significa então? Eu dou tudo para Nossa Senhora, então quer dizer que eu vou virar padre, eu vou virar freira. Não! Cada um, no seu estado de vida, vai se entregar a Nossa Senhora. Então você vai entregar o seu corpo, você vai entregar a sua alma, você casado, como casado, é na sua vocação, na sua missão de pai, de mãe, de esposa e de esposa. É vivendo a sexualidade conjugal com seu esposo, com a sua esposa. É vivendo em família o processo dessa santificação. Então, você não faz voto de celibatário, porque não é o teu chamado, você se casou, esse é o teu chamado. Você vai vivenciar a total consagração como um casado, e bem casado por sinal, por favor, hein? Você que está, quem é padre, quem é freira, missionário, religioso, leigo consagrado a uma obra, ele vai viver conforme o chamado escolhido.
sendo sacerdote, sendo uma religiosa, um frei, um irmão, um celibatário, que é aquela pessoa que abriu mão de ter uma família por uma missão, uma causa. Nem todos são chamados ao matrimônio. Muitos são chamados à vida consagrada a Deus ou uma missão. E você que está solteira, você na vida de solteiro, buscando esse discernimento da sua vocação, mais do que nunca você precisa de ajuda de Nossa Senhora. Precisa. Você que está buscando através de um namoro, um noivado, para ver se é o matrimônio o seu chamado. Ou você que está solteiro, pensa às vezes se dedicar numa ordem, numa missão. Gente, é chamado. Então cada um no seu estado, cada um no seu chamado de vida. Então, Graziele, tá, vou entregar. Nossa Senhora vai te ajudar. Nossa Senhora é nossa mestra. Os meus sentidos, o que eu escuto, o que vejo, o que falo, como eu me importo. Então Nossa Senhora vai me ajudar, gente. É ajuda, é a mãe querendo nos formar. Isso é um presente de ter a ajuda de uma mãe tão boa quanto a nossa. Quando nós damos os nossos bens materiais, que são as pessoas que amamos, as coisas que usamos, é para que ela e o tempo que nós temos, é para que ela nos ajude a administrar tudo isso. Então você que é pai e mãe, você vai entregar seus filhos para Nossa Senhora. Tem uma pregação do Padre Paulo, né, Ricardo, que fala: isso é um alívio. Isso é um alívio saber que você está entregando para Nossa Senhora. É um alívio você está entregando o seu marido, a sua esposa, você está entregando os seus amigos, os seus pais, então todas as pessoas que você ama. Você está entregando o seu trabalho, o seu emprego. Graziele, eu tenho que entregar meus bens para a igreja, eu vou ficar pobre? Não, meu filho, cada um no seu chamado. Você que é pai e mãe de família precisa ter aí um sustento digno para os seus filhos, as necessidades básicas da sua casa. Você precisa do trabalho. Não é porque eu entreguei para Nossa Senhora que eu virei o preguiçoso. Lembra? A devoção, ela traz a busca da santidade, que são as virtudes de Nossa Senhora. Nossa Senhora não era preguiçosa. Nossa Senhora, quando ficou sabendo que sua prima Isabel estava grávida, ela foi às pressas ajudar Isabel. E não foi de carro não, gente. Não foi de Uber, não foi de avião. Ela foi, gente, andando quilômetros. Ou foi de burrinho, ou foi de charrete, muito menos provável que era muito caro uma charrete, mas possivelmente andando aí numa mulinha, não sei como, a pé, mas ela foi. E ela foi trabalhar de empregada doméstica. Não tinha lavadora, não tinha máquina de secar, lavar, não tinha pia, não tinha fogão elétrico, não tinha micro-ondas, não tinha delivery para ligar lá, para vir a comidinha. Não, gente, Nossa Senhora acordava cedo para tirar água do poço ou ia no rio, lavava roupa no poço no rio. Acordava muito cedo, possivelmente dormia até um pouco mais tarde para poder preparar os alimentos do dia seguinte. Gente, nossa mãe é mulher forte, mulher guerreira. Ela vai nos ajudar, filhos fortes, homens fortes, mulheres fortes, guerreiros. A total consagração não é autorização para ninguém ficar preguiçoso, pelo contrário. A nossa devoção tem que ser santa. Lembra das 5 virtudes da verdadeira devoção? Interior, terna, santa, constante e desinteressada. Meus irmãos, então entregar para Nossa Senhora significa: Mãe, seja verdadeiramente a minha Senhora, a Nossa Senhora da minha história. Quando eu entrego meus bens interiores, que são os bens espirituais, eu não administro mais os méritos das minhas obras, eu entrego para ela, porque a gente é vaidoso, orgulhoso. No primeiro pecado, primeira fraqueza, a gente perde todos os méritos. Nossa Senhora, quando nós damos os nossos méritos para ela, ela vai guardar como um caixa forte. Nossa Senhora é nosso caixa forte, é o nosso banco central, onde ela vai guardar todos os nossos tesouros de valor meritório. E Nossa Senhora vai aí valorizar, Vamos usar esses termos financeiros, ela vai valorizar isso. Então, Nossa Senhora vai cuidar para que o mal não tire de nós os méritos. O que Nossa Senhora vai fazer com o seu valor satisfatório e impetratório? Nós damos para Nossa Senhora o direito de pedir. Nós não pedimos mais. Ih, Graziele, agora. Aí o consagrado, ele exercita a espiritualidade da sugestão. Um consagrado, ele não pede, ele sugere.
Graziele, eu não vou mais poder pedir para ninguém, não vou poder fazer novena. Claro que pode, até com mais confiança, sabe por quê? Porque você está exercitando uma das virtudes de uma devoção verdadeira, que é a ternura. A ternura significa confiança. A total consagração é uma total confiança, mãe. Isso é uma confiança heróica, porque você não está vendo, isso é no mundo espiritual. Mas é uma confiança heróica, você está se dando para que Nossa Senhora possa tomar posse e cuidar. Porque nós sozinhos não damos conta. O que Nossa Senhora vai fazer então com o aspecto satisfatório, com tudo aquilo que eu peço? Então a gente pode rezar pelas pessoas, a gente pode sim continuar pedindo graças, mas de uma maneira diferente. Aí que está a espiritualidade, aí que está o tchan, né, da espiritualidade de um consagrado. Um exemplo, uma mãe que vai fazer uma novena pela conversão de um filho. Então ela vai fazer aquela novena, mas a intenção dela vai ser diferente. Então, com as palavras dela, do jeito dela, mãe, eu ofereço essa novena para a senhora. Eu quero sugerir, mãe, que seja pela conversão do meu filho. Mas a senhora é minha mãe. A senhora sabe de tudo. A senhora sabe como cuidar de mim. Então, é para o meu filho. Porém, eu confio na senhora. Se vai ser para o meu filho ou não. Mas eu sei que a senhora vai receber o valor dessa novena. A senhora vai me ajudar a guardar esse valor. A senhora vai fazer o que a senhora quiser com esse valor dessa novena. Mas eu, todos esses 9 dias, mãe, vou sugerir pelo meu filho. Ou pelas intenções. Gente, eu sou a maior pidoncha, né, de Nossa Senhora. Eu sugiro muitas coisas para Nossa Senhora. É claro, isso é uma espiritualidade, tá bom, meus irmãos? Com o tempo isso acontece. Nossa Senhora é mãe, ela entende os filhos, principalmente os novatos da espiritualidade da total consagração. Mas Nossa Senhora, com todos os nossos tesouros, ela vai usar para promover a maior glória de Deus. Ela vai usar em socorro dos irmãos vivos. Nossa Senhora, com as armas que nós vamos dar para ela, que são os nossos tesouros, ela, como uma boa estrategista, ela vai saber aonde aplicar, aonde administrar. É uma espiritualidade da total consagração também, que todos os consagrados estão unidos, como se fosse um grande bolão. Ninguém sai perdendo, todos ganham. Então Nossa Senhora, ela pega os tesouros espirituais de seus filhos para ajudar os próprios filhos. De modo especial os que se fazem consagrados pelo método. É uma promessa do tratado que nós temos aqui, nós vamos conhecer mais à frente. Isso é uma promessa garantida por um santo e com certeza Nossa Senhora, o coração de mãe, como ela não vai se compadecer de um filho que dá tudo para ela, ela vai se dar totalmente por ele também. Ela vai usar então para ajudar que antes de morrer as almas possam ter uma contrição e um arrependimento perfeito. Ela vai usar para ajudar as almas do purgatório, então nós confiamos. A total consagração, no fundo, é que nós somos grandes doadores de dons espirituais para a Virgem. Meus irmãos, vou concluindo esse vídeo de formação com alguns esclarecimentos. Primeiro, não confunda doar os méritos, doar o seu valor satisfatório, impetratório, que é doar as suas boas obras para Nossa Senhora, como substituir a sua vida de intimidade com Deus. Uma coisa não anula a outra, pelo contrário, Nossa Senhora ajuda. A sua devoção não pode atrapalhar a sua intimidade com Deus, de vida de oração. Você concilia as duas coisas. É assim um católico de verdade, que junta a sua devoção e a sua intimidade com Deus como força para caminhar rumo à santidade. Por isso que eu amo ser católico, gente. Nós temos uma equipe para nos ajudar na santidade. É a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. É a Santíssima Virgem Maria, é São José, é o anjo da guarda, é os nossos santos de devoção. Gente, o céu inteiro está lutando por nós, está rezando por nós. Não confunda, você precisa ter a sua intimidade com Jesus, você precisa ter o seu tempo. Como se concilia as duas coisas, a devoção com oração, de repente acorda mais cedo, começa o dia rezando um terço, você fez a sua devoção a Maria, depois faz o seu momento de intimidade com Deus, de repente usando um livro de oração, a liturgia do dia,
Abre seu coração para o Senhor ali, para que você tenha intimidade com Ele. Então, não supre uma coisa com a outra, ok? Segunda dúvida, como eu disse, ninguém muda seu estado de vida. Não fazemos voto de celibato a não ser que a pessoa fez conforme seu estado de vida. Nós vamos viver como católicos. Então, subentenda cada um no seu estado de vida. Casado como casado, solteiro como solteiro e religioso, religiosa, celibatário no seu chamado. Vivendo como católico, cada um no seu chamado. Eu não dou meus bens para a igreja. Se eu sou casado, eu não faço, a não ser que você seja frei, um religioso que faz o voto da pobreza, é diferente. Não, nós vamos ser bons católicos. Então, o que nós fazemos com os nossos bens? Vamos administrar com justiça, retidão, com a ajuda da Santíssima Mãe. Vamos ser dizimistas? Isso sim, é mandamento da igreja. Se você trabalha, você precisa ser dizimista. Contribua conforme a sua possibilidade, mas se você trabalha, você tem que ser dizimista. Seja fiel no pouco ou no muito, com 5, 10, 20, 100 mil reais, não sei, cada um com a sua posse. Mas você precisa ser dizimista, isso é mandamento da igreja. E se eu quero ser um bom cristão, um bom católico, eu vou tentar estar caminhando conforme a minha fé, conforme a igreja me direciona. Por isso, procure ajuda para ser um bom católico, procure a confissão, procure o sacerdote, procure a ajuda de pessoas que possam caminhar contigo. Você que passa alguma dificuldade nesse momento, que não pode comungar, você que nesse momento passa por alguma situação irregular na sua vida matrimonial, não desista. Nossa Senhora é mãe de todos os filhos. Lute, peça ajuda, não caminhe sozinho, porque você não está sozinho, você não está sozinha. Não tenha medo de se consagrar. Tivesse medo dos seus pais de ter te batizado. Nossa Senhora é nossa mãe. Não podemos temer aquela que ama mais do que a nós mesmos. Não tenha medo. Hoje foi só a apresentação da essência. Nós vamos caminhar mais um pouco. Nosso próximo encontro. Motivos que nos fazem abraçar esse totus tuus. Tá bom, Graziele, você me apresentou. Mas o que eu ganho com isso? As cenas dos próximos capítulos, meus irmãos e minhas irmãs. Só para finalizar, então, esse tempo atípico que estamos vivendo. Sobre a questão da indulgência, não estamos podendo confessar, não estamos muitos aí podendo comungar. Então, a igreja é mãe, o Papa Francisco, né, autorizou e nós recebemos algumas indulgências nesse tempo de Covid. Vou colocar no grupo postado, mas a primeira oportunidade é para buscar a confissão e na primeira oportunidade você comungue, que todos os atos indulgentes, mesmo sendo feitos em casa, você ganha indulgência. Mas quem é um total consagrado de Nossa Senhora, o que faz? Dá tudo para ela. Quando a gente dá tudo para ela, a gente não fica contando, eu fiz uma coisa indulgente, eu fiz uma indulgência parcial plenária, nossa, eu fiz uma obra de caridade. Não, ela é a nossa administradora. A gente só faz os atos de amor, de devoção e sabe que está tudo sendo cuidado por ela. A gente não precisa se preocupar, mas a gente tem que se preocupar de viver a devoção verdadeira, que é interior, terna, santa, constante e desinteressada. É o esforço da santidade. Mas a total consagração é a certeza que temos uma mãe nos ajudando a caminhar na fé. Então, vamos continuar caminhando rumo à total consagração ou à renovação de sermos todos de Maria. Confia, não tenha medo. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.